Então, bom dia para todo mundo, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que você está vendo isso. Eu vim aqui para gravar um exemplo de como é que vai ser as questões da prova. Como eu disse, não vão ser só questões como do livro, resolva isso, se você resolve isso. As questões tendem a ter uma pegada mais interpretativa, certo? Então eu vou fazer aqui, eu preparei um áudio. Vou pegar uma viga, tá? De apoiada simples. Vou pegar aqui um carregamento distribuído uniforme, tá? Uniforme. Uma forma mais simples para que a gente possa entender o que é que eu estava me referindo, certo? É o seguinte, a gente pegar aqui a viga está unidirecional, tá? A gente pegar a viga aqui, ó, aqui evita a seção plana, tá? Vou pegar um desenho melhor aqui. Aqui está a viga. Aqui é o modelo 3D e aqui é o modelo 1D. O que é que a gente sabe? Nessa viga trabalhando a flexão. Você não estudou ainda tensão e flexão e cisalhamento, mas sabe que ao colocar a viga nessa situação, eu vou ter esforços internos, né? De cisalhamento, que vai ser linear aqui, e esforços de flexão, tende a ser assim. Isso aqui é 10 vezes 4, 40, que dá 20 kN, e aqui também 20 kN. Então aqui dá 20, e aqui também 20. E esse momento máximo aqui vai ser positivo, né? É o que é L2 sobre 8. Tá? É igual a 10 vezes 4 ao quadrado dividido por 8. Isso aqui vai dar aproximadamente 10 vezes 4 ao quadrado dividido por 8. É 20 kN. Tá? Isso aqui é o que a gente sabe. Tá? Onde o momento for máximo, cisalhamento mínimo.
onde o cisalhamento for máximo, o momento é mínimo. Certo? Uma outra coisa que a gente sabe, tá, é que ao submeter uma viga à flexão, eu vou ter algo, né, pegando aqui, ao submeter essa viga a uma flexão, ela vai fazer isso aqui, ó. Essa parte de cima tende a ser mais comprimida e essa parte de embaixo tende a ser mais tracionada. E a gente sabe lá de material de construção, certo? Que o concreto, ele tem uma diferença aí para trabalho de compressão e trabalho de tração, por exemplo. Certo? Não tem diferença ele tem diferença de tração para compressão. Então você sabe que a flexão está implicando em algum esforço de tração e o cisalhamento ele só corta, né? Então você deve pensar o seguinte: primeiro, em que posição ele tende a ser menos agressivo? É onde o cisalhamento é máximo ou o cisalhamento é mínimo? Nesse ponto do cisalhamento tem que ser onde o cisalhamento é mínimo, né? Se eu olhar do ponto de vista de flexão, onde é que eu tenho que botar o furo para esse impacto ser mínimo da flexão? Onde o momento é mínimo, que é aqui. Mas perceba que para o momento mínimo, ele está no apoio, que é onde o cisalhamento é máximo. E o oposto acontece aqui. Então nem pode ser aqui e nem pode ser aqui. Tem que ser em algum lugar no intermédio entre eles aqui. Tá? Você pode consultar os diagramas. Tá? Você pode consultar os diagramas de momento e de cortante, ver aquilo que eu disse. Pode consultar a deformação. Certo? Aqui nesse ponto, a deformação máxima ela está dando menos 1,524, 10 a menos 4. Certo? Eu peguei, para esse exemplo nosso aqui, para a gente fazer uma avaliação, eu fiz ela no Abacus, né? Tá a viga. Aqui está uma diferença de 1,564, 10 a menos 4, 1,524, 10 a menos 4, porque aqui o modelo é 3D e aqui o modelo é 1D. Certo? Aqui é a nossa viga. Então, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Eu vou já mostrar isso, tá? Você vai estudar aqui nesse capítulo de resistência que eu botei essa semana sobre tensão axial. E entre uma das coisas, você vai ver o conceito de concentração de tensão, certo? Você vai ver de que essa parte de concentração de tensão, deixa eu pegar essa figura aqui para a gente pegar um exemplo. Você vai ver essa semana de que uma das maneiras de eu trabalhar com essa concentração de tensão é ter esse parâmetro K. Esse parâmetro K é um fator de proporcionalidade entre a tensão máxima e a tensão média. Certo? Essa tensão média aqui é calculada. Certo? E no caso, se for alguma coisa de concentração de tensão, esse gráfico diz aonde que deve ser essa tensão calculada. Tá? E esse cálculo é por resistência. Tá?
E essa tensão aqui é a tensão devido à concentração de tensão. Certo? Logo, a minha tensão máxima vai ser igual a esse fator vezes a tensão média. Certo? Esse K eu acho por padrão geométrico aqui, ó, tem espessuras, tamanhos, né? Geometrias, você acha essa razão, tem um fator aqui, né, em que você vê qual é essas razões e você tem um valor K específico, digamos que seja 1.3. Certo? Então, a tensão máxima vai ser 1.3 vezes isso, ou seja, vai ser 30% maior do que a tensão média. Certo? E aí, você compara essa tensão máxima, tem que ser menor ou igual que a tensão admissível. Certo? Que é a tensão admissível. Com essa razão aqui, ó, você tem como saber qual é a pior situação que a minha viga pode estar exposta. Qual é a pior situação? É quando a tensão máxima é igual à tensão admissível. Certo? Daí você vai fazer uma tentativa e erro, se você for fazer à mão, né? Estimar, no caso, para vocês de resistência, vocês não tem como fazer isso à mão, porque esse exemplo é um pouco mais complicado, mas para a questão de resistência que eu passar, vocês vão ter que fazer à mão. E vai ser possível. Aqui nesse exemplo eu estou botando algo fora do que eu botei, fora de tensão axial, porque esses exemplos são muito limitados. Se eu passar um agora, exatamente como eu estou pensando, o parecido, não vai ter muita surpresa na prova, certo? Então, por exemplo, para resistência, para análise, eu disse o seguinte: a gente fez esse raciocínio, que é mais pura mecânica 2, né? É mais pura mecânica 2, então, por uma questão aqui meio que, sei lá, tentativa e erro mesmo, eu vou pegar o caminho do meio. Eu vou pegar essa metade, essa metade, essa metade, que nem tem um estrelamento tão grande e nem tem um momento tão grande. E por questões minhas aqui, eu vou pegar aqui a metade, né? 1 metro. Certo? Metade da metade, 1 metro. Então, eu vou fazer esse furo de 1 metro. Certo? Digamos que essa que vai ser a posição que eu vou fazer. E qual é o diâmetro máximo? Eu tenho como equacionar isso aí, certo? Eu tenho como equacionar em função do raio. Certo? A figura está meio pequena aqui, mas eu tenho como equacionar em função do raio. Certo? Tá vendo que isso tudo aqui é função do raio? Tudo isso aqui é função do raio. Tá? Eu posso fixar isso aqui. Né? Posso dizer que o mínimo K que eu devo ter, por exemplo, é 1.05. Sei lá, esse é o melhor, né? 1.05. Tá? E ele está aqui. Ó. Essa é a razão. Essa é a razão de R por W. Tá? E para essa razão, esse W vai ser 1.1. Então, você tem todas essas informações aqui. Certo? Eu dei a viga, eu dei a geometria da viga. Certo? Para esse caso aqui, eu fiz uma viga de 4 metros. Tá? E peguei uma seção de 20 centímetros, 40 centímetros. Tá? E aí fica fácil você botar isso em função de R e encontrar o raio máximo, certo? Nessa posição que nós fixamos aqui, ó, por puro raciocínio. E aí você escreveria, por exemplo, devido a esse raciocínio que nós comentamos, talhamento, flexão, a região que a gente tá supondo que é a melhor é essa daqui. Por isso, por isso, por isso, por isso.
E considerando isso, você vai pegar o cisalhamento máximo, o momento máximo, vai transformar isso aqui, vai encontrar a tensão média, certo? A tua tensão máxima, K, vai ser... certo? A tua tensão máxima vai ser K vezes a tensão média, certo? Assim, deixa eu fazer um resumo disso escrito, né? Talvez fique um pouco mais claro. Primeiro aqui, ó, a posição do furo. Isso aqui você vai justificar pela relação dos diagramas. Certo? Nós já sabemos qual é essa posição pelo raciocínio. Depois você vai fazer o furo máximo. O furo máximo tem a ver com o fator K, que conforme eu tinha explicado aqui em cima, ele é todo equacionado para isso. Como é que eu cheguei nessa posição? Eu quero que esse impacto seja mínimo possível. Exemplo. Certo? Por exemplo, esse foi o raciocínio que eu tive. E você pode ter outro. Certo? Esse foi o mínimo que eu tive. Esse foi o que eu tive agora. Então, para essa posição que eu justifiquei, o meu R, eu tenho toda a minha situação aqui em função de R. Tá? Então, eu tenho esse K, que agora é uma função de R. E a minha tensão máxima tem que ser menor ou igual à minha tensão admissível. O pior caso é quando a tensão máxima é igual à tensão admissível. Então, eu posso dizer que a minha tensão admissível vai ser igual o fator K vezes a tensão média. Eu tenho como calcular isso aqui? Não preciso, né? Porque isso aqui é de material. Eu tenho. Ok. Isso aqui eu tenho, né? Pelos diagramas. E quais os valores desses momentos para calcular essa tensão? Depende da posição que nós definimos aqui. Que no caso foi essa daqui. Tá? Você pega lá os momentos, os cortantes, calcula a tensão média, tá? E você obtém a tensão média. Beleza. E esse K é uma função de R. Aqui fica fácil, né? É só você botar essa função de R aqui, isola e encontra o raio máximo. Tá? Nesses seus resultados, você pode ver de que por exemplo, esse raio máximo foi, sei lá, vamos dizer, um raio aí mínimo de 1,5 centímetros. Sei lá. Tá? E vamos dizer que para o seu problema, você precisaria de um raio de 5 centímetros. Então, esse problema não resolve isso aqui. Certo? Você vai ter que dar mais tensão admissível para que esse raio possa ser maior. Certo? Perdão, você vai ter que aumentar o raio e isso vai aumentar o fator K, que vai aumentar a tua tensão máxima. Certo? Então, digamos que você vai ter que pegar esse R, não mais aqui, como eu peguei mínimo, mas você vai ter que pegar ele, sei lá, vamos ver que você pega ele aqui, ó. 1.2. Certo? Antes, a tensão máxima estava só 5% maior do que a tensão admissível, do que a minha tensão média, perdão. Agora, eu pegando 1.2, a minha tensão média está 20% maior do que a tensão média. A minha tensão máxima, deixa eu falar de novo que eu acho que eu embolei, né? Antes desse exemplo, eu peguei 1.05, que era a menor possível. Então, a minha tensão máxima estava apenas 5% maior do que a minha tensão média. Certo? Agora, com esse novo exemplo, eu peguei 1.2. Ou seja, a minha tensão máxima está 20% maior do que a tensão média. Isso já houve um grande aumento. Isso vai fazer com que esse raio aumente, certo? Consequentemente, a tensão aumente. Tá?
E aí você vai ter que ver se isso vai ser viável e você vai ter que fazer uma discussão, certo? Você vai ter que fazer uma discussão sobre essa relação, sobre a questão do raio, vezes a tensão máxima, vezes a tensão admissível, certo? Você pode falar de viabilidade técnica, certo? Dos problemas que isso está envolvido, certo? Então você perceba que não é só uma questão de sei lá, você tem um X, você tem que calcular o X. Não se trata disso, certo? Aqui se trata de você pegar um problema e começar a olhar eles sobre uma ótica maior, certo? Usando o que você tem. Aqui nessa questão envolve flexão, cisalhamento, que resistência a gente ainda vai estudar isso, mas você tem conhecimento disso de mecânica, certo? Nessa prova que envolve só a carga axial, o problema vai envolver a carga axial. Na prova que envolve só a parte de tensão, deformação e propriedade mecânica dos materiais, vai envolver isso aí, certo? Então, a cada prova, esse é o estilo das questões. Não é só, tipo, você calcula o momento máximo. Não se trata disso. Se trata de, eu tenho essa situação, qual a melhor maneira de fazer isso? Você vai escrever e você pode dar mais do que um resultado. Aqui nesse exemplo, eu calculei o primeiro, deu 1,5. Eu calculei o outro, deu 5. Então, você pode dizer que para eu botar um furo desse aqui, isso vai implicar necessariamente em mais tensão. Ou seja, quanto maior for o furo, maior vai ser a tensão máxima. E isso tem um limite. E que limite é esse? Esse limite é a tensão admissível. Certo? Eu não posso passar disso. Certo? Não posso passar disso. Então você pode, sei lá, você pode calcular e de repente chegar numa conclusão seguinte. O máximo furo que eu consigo fazer nessa posição que eu botei é, por exemplo, 4 centímetros. Um raio de 4 centímetros. É o máximo. Eu não consigo mais que isso. Então você vai dizer, fazer um furo de 5 centímetros de raio nessa viga é inviável por essa razão, por essa. O máximo que eu consigo é essa, e isso está justificado por esses cálculos, esse. Tá? É disso que eu estou falando quando eu falei das questões. Só para concluir esse raciocínio, aqui você pode usar a mão, como eu fiz aqui, certo? Você pode usar o F2, se você tem computador, se você está com disponível, se você gostaria. Você pode usar o F2 para calcular esses diagramas, certo? Ou se você tem algum programa de análise, você tem alguma familiaridade, isso não é obrigatório, isso aqui são as ferramentas que eu estou botando. Como eu disse, isso aqui é algo que eu passei para análise de estrutura, certo? E eles têm isso, eles têm essas ferramentas. Então aqui a minha tensão em X está dando o máximo aqui no meio, né? Pelas teorias, vocês vão ver isso depois. Mas aqui eu tenho como calcular a tensão máxima, certo? Aqui está dando 3,761 MPa. Vamos fazer um furo aqui. Vamos dizer que tu calculou isso, né? Por algum motivo você calculou. E você vai fazer essa alteração, tá? Vamos ver aqui como é que eu faço um furo aqui. Acho que é em partes. Aqui. Create cut. Eu quero um furo. Throughout. Select a plane. Fora que ele está cortado, né? Vou fazer aqui, vai. Só para esse exemplo, né? Vamos pegar aqui. Vai. Ok. Select the first edge. Esse. Vamos dizer, aqui é a distância, tá? Essa distância vai ser de 1 metro. 1 metro.
E essa distância aqui, eu vou botar ela exatamente 0,2 no meio. E o diâmetro máximo, né, aqui está 9 centímetros. Vamos deixar 5 centímetros, vai. Não sei se dá para você ver, ó. Aqui é a minha viga. Lembra o que foi que eu fiz? Eu peguei a viga no meio e dessa metade eu peguei a metade, que é 1 metro, certo? Botei aqui um raio, né, de 5 centímetros. É pequeno, tá? Aqui no caso foi o diâmetro, né? Eu não me lembro se eu botei o diâmetro raio, mas enfim. O furo, vamos dizer que seja esse, tá? Então é isso. É só analisar de novo. Né? Preciso refazer essa malha. Aqui, como eu disse, tem muito mais coisas do que vocês estão acostumados, tá? Aqui a malha tá, assim, horrível, né? Deixa eu melhorar essa malha aqui. Muito pequeno, né? Vou... Eu vou converter essa malha. Deixa eu pegar outro tipo de elemento aqui. Pegar um tetraedrozinho. Pronto, melhorou, né? Triângulos. Tá? Melhorei a malha aqui. Vamos analisar de novo. Lembrando que esse exemplo é um exemplo que eu passei para análise, certo? Então aqui tem muita coisa que eles podem fazer lá com software, com modelagem, com uma série de coisas que vocês não vão ter condição agora, mas isso aqui é só um apanhado para dar um exemplo do que é que eu estou fazendo. Tá? Se você quiser usar software, você tem domínio, você usa e justifica isso no seu resultado, no seu relatóriozinho. Né? Se você quiser usar sua mão, faz sua mão. Não é porque você usou software que você vai tirar mais notas. Certo? É o raciocínio que a gente está contando aqui. Certo? Então, aqui o que é que dá para perceber? Que esse furo nessa posição tem uma influência bem pequena, né? Ó, ele praticamente não teve uma alteração muito grande de furo. Não teve uma alteração muito grande devido ao furo, né? Você vê que o furo aqui foi bem pequeno, na verdade. E para a tensão axial, aqui estava 3,3 alguma coisa, eu não me lembro, você deve ter visto aí, então você volta o vídeo, mas tá? Houve um aumento disso aqui e na deformação a intensidade não foi muita também, ou seja, esse furo dá para fazer e ele não tem um impacto muito grande na nossa estrutura. Certo? Por curiosidade, eu posso aumentar esse furo ainda mais. Deixa eu ver como é que eu posso aumentar só ele aqui. Edit 5, né? Vamos botar aí, sei lá. Vou botar mais, né? Vamos botar esse negócio para rachar mesmo. Não, aí também você acabou a viga, né? Assim, tá aí. Vamos botar 25 aqui, vai. Ok. Tá, vamos deixar do jeito que tá aí. É um furo grandão, tá?
bastante grande. Mexe. Vamos botar a malha aqui. Lembrando que você não precisa modelar conforme eu estou fazendo. Certo? Não é obrigado a você fazer isso. Tudo que você vai fazer dá para ser feito à mão. Tudo que você vai fazer dá para ser feito à mão. Isso aqui é um complemento, se você quiser, se você puder, certo? Mas que para análise é obrigatório. Certo? O mais importante que você vai precisar é o raciocínio, conforme eu fiz lá. Tá? Ele vai analisar. O programa que eles têm análise é o Robot, Structural Analysis. Eu não sei se eu tenho ele aqui. Não sei se eu tenho ele aqui. Esse aqui é o que eu uso na minha pesquisa, no meu trabalho. Eu uso o Abacus. Então, você não é obrigado a usar nenhum software agora. Tá? Até porque esse exige um custo computacional maior e tal. O importante aqui é que você entenda que eu estou fazendo uma aplicação do que nós analisamos aqui. Né? Do que nós... Aqui eu dei um passo a passo, certo? Um raciocínio que eu cheguei a partir da análise desse problema nessa situação. Certo? Então, vem aqui de novo. A gente já analisou. Então, você já vê uma diferença. O nosso padrão de tensão, ele já aumentou, né? Ali estava 3.7, agora está 4.8, aumentou 1 MPa. Nossa deformação aumentou também pra caramba, né? Quer dizer, não aumentou tanto, né? Mas aparentemente não. Mas o mais impactante mesmo foi a tensão. Certo? Aqui você vê até um cortante, eu acho. Deixa eu ver como é que está o cortante. Até que não foi tão alterado, né? Houve aqui alterações grandes, mas não foram tão grandes. A gente tem que comparar isso aí com o limite do material. E nós não estamos fazendo isso aqui nessa análise. Certo? Então é isso. Certo? Foi um, digamos, apanhado bem geral aqui. Eu quis mais falar sobre o raciocínio envolvido, certo? Mais falar sobre o raciocínio envolvido. Para concluir aqui, certo? Que não, a resposta ela vai depender do seu raciocínio, certo? É você que tem que construir isso, e desenvolvendo, escrevendo e obter um parecer. Não é porque sua resposta está diferente de um colega ou minha que ela está errada. O que eu vou avaliar é o seu raciocínio, certo? Não é obrigado a usar os softwares, certo? Tudo que você vai fazer pode ser feito à mão. Né? E vocês vão poder pesquisar na internet. Né? Porque o que eu vou precisar são de soluções justificadas. Ou seja, você não basta só dizer que é desse jeito. Você tem que justificar por que essa resposta é desse jeito, baseado em resistência. E, às vezes, quando for necessário, em mecânica. De repente, em materiais de construção. Certo? Mas você tem que se basear em teoria científica para justificar a sua solução. Certo? E é isso. Tá? Eu espero que tenha ficado claro. E
no livro de resistência, ele tem algumas questões assim, certo? Se você vir aqui no livro de a carga axial, na lista nova, por exemplo, eu passei essa questão aqui, ó. Determine a força axial máxima P que pode ser aplicada à chapa de aço. A tensão admissível é essa daí. Então, aqui está um caso clássico. Tá? Você tem uma parte aqui de puxar, né? PP aqui, e tem uma coisa mais aqui circular. Certo? Aí você vai ter que usar esse raciocínio que eu comentei para obter a força máxima P que pode ser aplicado dentro desse raio. O oposto pode ser feito para obter o raio, já que eu posso dar a carga. Então, essa é uma questão que envolve isso que eu disse de uma maneira mais simples. Eu aconselho que você, mesmo que já tenha entregado a lista, que você faça. Né? Tente fazer essas 4 questões que eu botei, é essa e essa daqui. 10, 110, 111, 113 e 114. Certo? Tente fazer e traga as dúvidas. Certo? Eu espero que tenha ficado claro. Se não, a gente tem uma live antes da prova e eu posso tirar alguma dúvida disso na hora da live, tá certo? Então é isso, até mais.